paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero te falar com você nesse momento, nesta hora, para Deus te abençoar. Quero te pedir para curtir o vídeo, compartilhar, inscrever neste canal, porque eu trabalho com a espiritualidade, com a vida melhor, com a vida feliz, né? A Bíblia diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No livro de Gálatas 5:22, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é gozo, regozijo, alegria, temperança, ou seja, equilíbrio nas coisas, né? A felicidade é algo que ela tem que se instalar dentro de você, né? Ela depende de alguns itens que precisamos de ser pessoas que têm de tudo, que nada nos falta, né? Precisamos de estar naquela condição, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que tudo que você precisa esteja nas suas mãos, ou Deus esteja preparando para a sua vida. Não se preocupe, não se estribe, não fique desesperado com as coisas. Jesus diz que o dia da manhã cuida de si mesmo e que basta cada dia nós vigiar o nosso mal. Porque o nosso mal, muitas vezes, nós mesmos projetamos eles, nós mesmos causamos eles por alguma situação. Um casal feito feliz no princípio, tendo de tudo, lugar com todo conforto, tendo uma maravilha, tendo liberado para eles as coisas melhores da terra. Tudo melhor da terra foi liberado para aquele casal. Logo depois aparece alguém que o seduz a pegar em algo que estava proibido, que estava em alerta, e quando aceita, então as suas vidas se transtornaram, a vida passou de uma natureza para duas, ela tem uma natureza má e uma natureza humana. Então passamos lá no princípio a ter a natureza humana, né? E a natureza má, como você vê que quando nasce dois filhos do casal, um já mata o outro, né? E aquelas inimizades, elas rendeu de tal modo, e hoje estamos numa situação que o que nos representa perigo é o nosso semelhante, o que não era para ser. Não era para ser que uma pessoa devorasse a outra, que uma pessoa atrapalhasse a outra, que uma pessoa estragasse a outra. Depois de muitas passagens, muitos tempos, Deus chamando homens, conversando com eles, pondo homem para guiar homem, pondo várias situações, como você sabe, a história toda, né, de Noé, de Abraão, né, dos profetas de Israel, de Moisés, tem todas essas histórias, né? E por fim chegamos em Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que era dono de tudo, chegou e não quis assentar no trono de ouro, não quis assentar no lugar que a ele pertencia, lá no meio dos poderosos, mas quis procurar pessoas simples, aqui e ali, aquelas pessoas menosprezadas, quis nascer num local menosprezado, né? Que era Nazaré. Até mesmo um dos discípulos diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então Jesus é o ser transformador que ele veio com seus ensinamentos mudar a minha vida, mudar a sua vida. Eu sofri muito na vida, amados, até meus 27 anos de idade. Tudo foi muito difícil, né? Eu não conhecia Jesus. Depois dos 27 anos de idade, eu conhecia Jesus e comecei a segui-lo e seguir sinceramente, seguir verdadeiramente. Não seguir mais ou menos. Mas eu segui a Jesus não foi por causa de riqueza e nem da saúde. Eu sou ex-paralítico, eu não andava, eu passei a andar, eu ando até hoje, ando mal, mas ando. Mas eu quero dizer a você que não foi por isso e nem por riqueza. Foi porque eu entendi pelas Escrituras que Jesus é a salvação, que com ele a salvação é certeira. A Bíblia diz com toda clareza, quem está em Cristo não tem nenhuma condenação, ou seja, nós somos pessoas que éramos ruins e fomos descondenados.
Jesus então estabelece um ensino de amor, um ensino de amizade, um ensino de união e um ensino de respeito, para que os homens em Cristo aprendam a dar o espaço do outro homem, né? Mas a maldade lá do Jardim do Éden, ela foi crescendo, era briga de dois irmãos, a briga de família, depois passaram briga de descendente, depois passaram para briga de nação, e chega no Apocalipse já é dragão, tá? No Apocalipse, aquela antiga serpente já é dragão, porque já se tornou governo, já pegou a elite de alta. E Jesus chega na sua simplicidade, aqui por baixo, aqui pelo meio simples, aqui pelo meio dos menos entendidos, e prepara homens para enviar uma mensagem de amor, para enviar uma mensagem de paz, uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura, porque os homens estavam presos nas suas cadeias espirituais. Cada um tinha a sua própria cela na sua maneira de viver, né? Quando ele diz aos judeus que se eles conhecessem a verdade os libertaria, os judeus estavam oprimidos por Roma, estavam opressos, e ele queria libertá-lo, não brigando com Roma, falando vocês têm que sair daí, ou aquela coisa. Ele queria libertar um por um pelo coração. Ele queria tirar aquela ganância, né? Uma pessoa, às vezes, está vivendo feliz, está vivendo muito bem, e de repente algo acontece na vida dele e ele adquire uma riqueza muito grande, adquire bilhões. Primeira coisa que ele vai fazer é fugir do lugar que ele está, para um lugar que ninguém sabe que ele tenha bilhões, porque se alguém saber, pode sequestrar a família, pode atacar nas noites deles. Então, ou seja, a partir daquele momento, a paz dele já está comprometida. O sono dele já está comprometido e ele não estará gozando da felicidade. Quando você tem de tudo e nada te falta, então, e você tem essa paz de espírito, você tem saúde, você pode gozar a vida, você pode usar a vida sem grande sofrimento, né? Eu sou um homem simples que trabalhei lá no duro, no pesado, trabalhei na roça, trabalhei no duro, no pesado, trabalhei no escritório, eu trabalhei nas áreas formais, nas áreas informais, mas eu vou dizer para vocês, a felicidade está lá nas áreas informais. Apesar de lá não ter ninguém culto, talvez ter algumas situações que a gente nota que é desagradável, por causa ali da falta de estudo, mas notamos que há mais felicidade ali do que dentro do escritório, do que dentro lá dos altos lugares, dentro dos grandes tribunais, dentro dos legislativos, está morando o desespero, a briga, a ganância, porque a inimizade que começou no jardim, que hoje é dragão, já está lá, já mora lá naquele local. Então há muita aflição nas áreas formais, né? Então, nas áreas jurídicas, nas áreas executivas, tudo é muito complicado. No legislativo, então é um peso que aquelas pessoas carregam. Muitas vezes eles saem de férias, eles viajam para ser felizes, mas não resolve. Aonde eles estão, eles têm que estar escondidos, eles têm que estar se exilando, não pode sentar na porta de casa, não pode receber um bom dia de alguém, nem dar um bom dia para alguém, porque aquele alguém representa um perigo, representa algo que vai devorá-lo. Mas aquele que segue o caminho de Cristo, que recebe a simplicidade, que recebe a salvação, que recebe a libertação, que recebe o amor de Cristo, esse vive abundantemente feliz. Ele vive mais saudável, ele vive mais tranquilo. Embora as pessoas simpatizam muito com quem chega e diz assim,
eu tenho tantos bilhões, eu posso pagar tantos bilhões, eu posso fazer o pique de tanto agora, aquela coisa. E as pessoas se envaidecem com isso. Mas elas não sabem que ele só tem bilhões e está vivendo uma miséria quando se concernente à vida. Jesus disse, não premediteis o que há vez de viver amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Desculpa. Basta cada dia vocês cuidar do seu mal, ou seja, minhas palavras, meu comportamento, meu tratamento na minha vizinhança, na minha cidade, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, vai dependendo do que eu usar, eu vou ter muita paz, muito sucesso, eu vou ter maravilhas, eu vou viver um céu na terra, mas depende do que eu usar, eu estrago tudo, tenho muitos inimigos e a segurança vai embora e a vida vira um inferno, ela vira um desconforto. Por isso Jesus chega para nos levantar a nossa natureza e anular a natureza má. Quando Nicodemos procurou ele de noite e disse, o que faço para ter a vida eterna? Ele disse, nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ele criou Nicodemos para ser um ser útil, um ser usável, um ser aproveitável. Mas a cultura, o ensino dos pais, os estudos, a religião chegou e tirou o Nicodemos dele mesmo, tirou ele dele mesmo. Então Jesus queria que ele voltasse a nascer de novo para ser aquilo que Deus criou, ou seja, volte para Deus e nasce de Deus, que você vai ter a vida eterna e que você vai ver o reino de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Como nasce de Deus? Engolindo os ensinos de Jesus, dando ouvido, botando para dentro, botando para ser itens que fazem parte da sua vida. E você viverá feliz, será um homem feliz, será uma mulher feliz, será um conquistador, será um homem que tem sucesso, uma mulher que tem sucesso, uma pessoa que tem vida e vida abundante. Nós precisamos, amados, nós precisamos de olhar esse evangelho, essa mensagem de Cristo, olhando somente para Cristo, porque muitas falácias estão por aí, muitas falácias, um de um jeito ou de outro, não vá, mas Cristo, Jesus, presta atenção no que sai da boca dele. Não olhe o que está falando a teologia, o que está falando o fulano, o estudado, o ciclano, o betano, aquela coisa, porque o fulano sabe, porque ele é doutor nisso, ele é doutor naquilo. Meu irmão, se doutor resolvesse muita coisa, não tinha tanta gente enterrada cedo na vida. Então, o que eu te falo com você? Olhe Jesus e o que sai da boca dele. Abre a sua Bíblia, mas põe a sua mente naquilo que Jesus está falando. Jesus é a maior autoridade do Evangelho. Não é nem um pastor, nem um bispo, nem um presbítero, nem um apóstolo aqui da nossa época, mas sim, Jesus é Ele o dono da vida. Jesus é Ele a porta, que quem entrar por Ele, tudo dá certo. É Jesus que eu estou te falando. Eu não estou falando de religião A, B ou C, mas eu estou falando de um ser Jesus, né? Eu milito na igreja, na obra de restauração, gosto porque é uma igreja mais bíblica, né? Que observa mais a profundidade das escrituras, mas acontece que não, a igreja não salva, que salva é Jesus. Então é com Jesus que nós vamos, é com Jesus que nós vamos vencer. Então eu estou aqui nesse vídeo te convidando,
te convidando para estar comigo nesse trabalho. Olha os demais vídeos que eu tenho aí, olha todo um trabalho para a cura, todo um trabalho para abrir suas portas, para que você viva de verdade a vida que você precisa, o que você nasceu para ser, que esteja nas suas mãos, que Deus esteja te abençoando. Então, o Evangelho é este ensino, e o Evangelho verdadeiro é o que aponta o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, este é o Evangelho verdadeiro, Evangelho que aponte qualquer outra coisa, não, mas o que aponte Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o Evangelho verdadeiro. E as palavras da verdade são aquelas que estão na boca de Jesus, tá? Eu prezo bastante aquilo que sai da boca de Jesus. Então é importante que você esteja conosco nesse trabalho, compartilhe esse trabalho, abençoa vidas com esse trabalho que precisa ser abençoado. Eu vou orar pela tua vida agora. Senhor eterno e poderoso Deus, adiante de ti eu estou por todas as famílias na terra, por todas as pessoas nesta hora, por todos que assistiram esse trabalho, por todos que ajudar esse trabalho, Pai, que o Senhor abre as portas deles, que o Senhor abençoa, que o Senhor revela para eles, ó Pai, as noites sejam de descansos e de grande revelação. O dia a dia essas pessoas estejam andando na sua luz, essas pessoas sejam pessoas de sucesso, sejam pessoas de saúde, sejam pessoas de felicidade, sejam as pessoas que conquistam, ó Pai. Sim, eu te peço, Senhor. Eu te adoro, eu te peço, eu busco a tua face, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, amados, até o próximo vídeo. Pode colocar PR Geraldo Xisto aí, assistir os vídeos, você vai encontrar coisa muito importante para a sua saúde, para a sua vida e para a sua prosperidade. Fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.